O que está acontecendo em Israel neste exato momento não é apenas mais um evento geopolítico. O que testemunhamos nas últimas semanas transcende qualquer análise política convencional. Estamos diante de algo que foi escrito há mais de 2.500 anos e agora, diante dos nossos olhos, letra por letra, palavra por palavra, está se materializando na realidade. A profecia de Ezequiel, aquela que muitos estudiosos consideravam simbólica ou distante, está se cumprindo agora. E se você não entender o que isso significa, você pode estar perdendo o sinal mais importante da nossa geração. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar vai mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos atuais em Israel e no Oriente Médio. Nas últimas semanas, uma série de eventos extraordinários tem ocorrido em território israelense que estão deixando não apenas os analistas políticos perplexos, mas principalmente os estudiosos da Bíblia em estado de alerta máximo. Estamos falando de movimentações militares sem precedentes, alianças inesperadas sendo formadas e uma convergência de nações que até pouco tempo atrás pareciam impossíveis de se unirem contra Israel. Mas o profeta Ezequiel já havia descrito exatamente este cenário, com detalhes tão precisos que é impossível ignorar. Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos voltar ao ano de 2023 e observar a escalada de tensões que culminaram nos eventos recentes. Em outubro de 2023, o ataque do Hamas a Israel desencadeou uma resposta militar que muitos descreveram como a maior operação das forças de defesa de Israel em décadas. Mas o que poucos perceberam é que este não foi um evento isolado. Foi o estopim para uma reconfiguração completa do tabuleiro geopolítico no Oriente Médio. Nos meses seguintes, testemunhamos algo extraordinário: a intensificação das relações entre Rússia, Irã e Turquia. Estas três nações, que representam exatamente os poderes mencionados por Ezequiel em sua profecia, começaram a coordenar suas ações de forma cada vez mais sincronizada. Fontes de inteligência no terreno reportam que nunca houve na história moderna uma cooperação militar tão estreita entre Moscou, Teherã e Ankara. Exercícios militares conjuntos, compartilhamento de tecnologia bélica avançada e, principalmente, uma retórica unificada em relação a Israel. Em fóruns internacionais, estas nações têm apresentado posições cada vez mais alinhadas, criticando as ações israelenses e defendendo uma intervenção mais direta na região. Testemunhas oculares em Jerusalém relatam um aumento dramático na presença de conselheiros militares russos em território sírio, posicionados estrategicamente ao norte da fronteira israelense. Ao mesmo tempo, o Irã tem expandido sua presença militar através de seus proxies no Líbano e na Síria, criando um cerco cada vez mais apertado ao redor de Israel. O que torna estes eventos ainda mais extraordinários é a velocidade com que estão ocorrendo. Analistas militares apontam que a janela entre ações diplomáticas e movimentações militares concretas está se estreitando rapidamente. Não estamos mais falando de tensões que podem se arrastar por anos. Estamos falando de uma situação que está evoluindo semana a semana, dia a dia. E o mais impressionante, cada movimento, cada aliança formada, cada declaração emitida parece seguir um roteiro escrito há milênios. Mas não são apenas estas três potências principais. Observadores atentos notaram que outras nações mencionadas na profecia de Ezequiel também estão se posicionando. Líbia e Sudão, identificados como Put e Cush no texto bíblico, têm demonstrado crescente hostilidade em relação a Israel e alinhamento com o eixo Rússia, Irã e Turquia. Delegações militares destes países têm visitado Moscou e Teherã com frequência crescente nos últimos meses. O que antes era impensável está se tornando realidade diante dos nossos olhos. E tem mais: o aspecto econômico desta convergência não pode ser ignorado. A Rússia, enfrentando sanções ocidentais massivas, tem encontrado no Irã e na Turquia parceiros econômicos fundamentais. Acordos comerciais bilionários foram assinados, criando uma interdependência econômica que reforça a aliança militar e política. Esta coesão econômica torna a aliança muito mais sólida e duradoura do que meros acordos diplomáticos temporários.
Estamos diante da formação de um bloco geopolítico coeso, com interesses comuns e, aparentemente, um objetivo compartilhado. O timing de tudo isso é absolutamente crucial. Israel está, simultaneamente, lidando com tensões internas, sem precedentes, divisões políticas profundas e uma situação de segurança que não via há décadas. É como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem sendo colocadas no lugar exato, no momento exato. E para quem conhece as Escrituras, isso não é coincidência, é cumprimento profético. Agora, deixe-me levá-lo diretamente às páginas da Bíblia, porque é lá que encontramos a explicação completa para tudo que estamos testemunhando. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, temos uma das profecias mais detalhadas e específicas de toda a Escritura. O profeta Ezequiel, escrevendo por volta de 580 a.C., descreve uma invasão futura a Israel por uma coalizão de nações. E aqui está o que é absolutamente impressionante. Ele nomeia estas nações com uma precisão geográfica que só faz sentido quando olhamos para o mapa político atual. Ezequiel 38, versículo 2 diz: Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Agora, os estudiosos da Bíblia há muito identificaram Magog, Meseque e Tubal como regiões que correspondem à moderna Rússia. Magog refere-se às antigas tribos citas que habitavam as regiões ao norte do Mar Negro e do Mar Cáspio, exatamente onde hoje está a Rússia. Meseque corresponde a Moscou e Tubal a Tobolsk. A correlação geográfica é inegável. Mas Ezequiel não para por aí. Ele continua no versículo 5. Pérsia, Etiópia e Pute com eles, todos eles com escudo e capacete. Pérsia é um antigo nome do Irã, não há debate aqui. A nação que hoje chamamos de Irã era conhecida como Pérsia até 1935. Etiópia, no contexto bíblico, refere-se à região de Cuxi, que incluía o que hoje é o Sudão. E Pute corresponde à Líbia. Cada uma destas nações está mencionada explicitamente, e cada uma delas, neste exato momento, está se alinhando contra Israel. E tem mais no versículo 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Gomer é identificada como a região da Anatólia, moderna Turquia. Togarma também se refere a regiões dentro da atual Turquia, especificamente nas áreas próximas à Armênia. A menção do extremo norte é particularmente significativa, porque de Jerusalém, o extremo norte aponta diretamente para a Rússia. Agora vem a parte que realmente causa arrepios. Ezequiel descreve não apenas quem virá, mas também como e por quê. No versículo 8, ele diz: Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, cujo povo foi congregado dentre muitas nações sobre os montes de Israel, que sempre estiveram em desolação. Mas aquele povo foi tirado dentre as nações, e todos eles habitarão em segurança. Israel foi refundado em 1948, depois de quase 2000 anos de dispersão. O povo judeu foi literalmente congregado dentre muitas nações e retornou à sua terra ancestral. Os montes de Israel, que estiveram desolados por séculos, hoje florescem novamente. Esta profecia descreve com precisão cirúrgica a situação moderna de Israel. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitando sem muro e sem ferrolho nem portas. Por mais de 70 anos, Israel tem buscado paz e segurança, fazendo acordos, construindo alianças. E apesar dos conflitos, há momentos em que a nação se sente relativamente segura. Este é exatamente o tipo de situação descrita por Ezequiel. A profecia também revela motivação para arrebatar o despojo e tomar a presa, para tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que foi congregado dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, que habita no meio da terra. Versículo 12. Israel hoje possui riquezas naturais incríveis que só recentemente foram descobertas. Vastas reservas de gás natural no Mediterrâneo, tecnologia avançada e uma economia próspera. É uma terra de despojo e presa exatamente como descrito. E aqui está a parte mais importante.
Ezequiel 38:16 declara: E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Nos últimos dias. Estamos falando de uma profecia específica para o tempo do fim. E o propósito divino é claro. Deus permitirá esta invasão para demonstrar seu poder e santidade diante de todas as nações. O resultado não será a destruição de Israel, mas a destruição sobrenatural dos invasores, conforme descrito nos versículos seguintes. O que estamos vendo agora não é apenas política internacional, é o cumprimento meticuloso de uma profecia antiga, cada elemento se encaixando perfeitamente. Mas seria este evento de Ezequiel um sinal isolado, flutuando sozinho na história? Absolutamente não. Quando colocamos a profecia de Ezequiel no contexto mais amplo do cenário profético bíblico, percebemos que estamos testemunhando uma convergência assombrosa de múltiplos sinais que se aceleram simultaneamente. É como se todas as peças de um quebra-cabeça gigantesco estivessem sendo encaixadas ao mesmo tempo, criando uma imagem completa que não pode mais ser ignorada. Vamos começar com o próprio Israel. Jesus, em Mateus 24, 32 a 34, usa a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Na simbologia bíblica, a figueira representa Israel. O brotar da figueira, seu renascimento, ocorreu em 14 de maio de 1948. Desde então, Israel tem florescido de maneiras que eram impensáveis. Uma terra que estava desolada há 100 anos, hoje exporta produtos agrícolas para o mundo inteiro. O deserto literalmente floresceu, cumprindo Isaías 35:1. Mas não é só isso. Jerusalém voltou ao controle judaico em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Jesus disse em Lucas 21:24 que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Pela primeira vez em quase 2000 anos, Jerusalém está sob soberania judaica. Este é um marco profético de magnitude incalculável. E observe o que está acontecendo agora em relação ao templo. Por toda a Bíblia, especialmente em Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse, há menções a um templo reconstruído durante os últimos dias. Atualmente, o Instituto do Templo em Jerusalém já recriou todos os utensílios sagrados necessários para o serviço do templo. Vestes sacerdotais foram confeccionadas segundo as especificações bíblicas. Sacerdotes da linhagem de Arão estão sendo treinados. Pedras foram cortadas, plantas arquitetônicas estão prontas. A única coisa que impede a reconstrução é a questão política e religiosa do Monte do Templo, atualmente ocupado pelo Domo da Rocha Islâmico. Mas eventos recentes têm mostrado que até mesmo esta barreira pode estar sendo removida mais rápido do que imaginávamos. A questão das alianças proféticas também está se cumprindo além de Ezequiel 38:39. Em Daniel 9:27, lemos sobre um príncipe que confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Os acordos de Abraão, iniciados em 2020, representam exatamente este tipo de normalização de relações entre Israel e nações árabes. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos já estabeleceram relações diplomáticas formais com Israel. Havia conversas avançadas com a Arábia Saudita antes dos eventos de outubro de 2023. Esta é uma mudança tectônica na geopolítica do Oriente Médio que ninguém previu há 10 anos. Agora, vamos falar sobre os sinais globais que Jesus mencionou em Mateus 24. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, versículo 6. Estamos vivendo em uma época de conflitos simultâneos sem precedentes. Ucrânia, tensões entre China e Taiwan, instabilidade no Mar do Sul da China, conflitos na África, guerra civil no Sudão, tensões na Península Coreana.
O mundo nunca teve tantos pontos de inflamação potencial ao mesmo tempo. Haverá fomes, versículo 7. A insegurança alimentar global está em níveis alarmantes. A guerra na Ucrânia interrompeu o fornecimento de grãos para grande parte do mundo. Mudanças climáticas estão afetando colheitas. A Organização das Nações Unidas adverte que estamos enfrentando a pior crise alimentar em décadas, com milhões à beira da fome. E pestes, versículo 7. A pandemia de Covid-19 foi apenas o começo. Novas variantes virais surgem constantemente. Resistência antibiótica está se tornando uma crise global. A Organização Mundial da Saúde mantém uma lista de patógenos com potencial pandêmico que só cresce. E haverá terremotos em vários lugares, versículo 7. A atividade sísmica tem aumentado dramaticamente. Terremotos devastadores na Turquia e Síria em 2023, no Marrocos, no Afeganistão. Mas não é só a frequência, é também a intensidade e o impacto humanitário. Jesus disse que estes seriam o princípio das dores, versículo 8. E a palavra grega usada aqui é odinon, que se refere especificamente às contrações do parto. As contrações começam espaçadas e leves, mas se tornam mais frequentes e intensas conforme o nascimento se aproxima. É exatamente o padrão que observamos. Lucas 21, 26 adiciona mais sinais. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. A instabilidade global, a ansiedade coletiva, o medo do futuro, tudo isso caracteriza nossa época. Fenômenos astronômicos raros estão ocorrendo, luas de sangue em datas judaicas significativas, eclipses solares em padrões notáveis. E há outro elemento crucial, a tecnologia. Apocalipse 13 descreve um sistema global de controle econômico onde ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, versículo 17. Pela primeira vez na história, temos a tecnologia para implementar tal sistema. Moedas digitais de bancos centrais estão sendo desenvolvidas em dezenas de países. Sistemas de crédito social já existem. Identificação biométrica é cada vez mais comum. A infraestrutura tecnológica para o que a Bíblia descreve já existe. Apocalipse 11:9 diz que quando as duas testemunhas forem mortas em Jerusalém, homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres por 3 dias e meio. Como o mundo inteiro poderia haver um evento acontecendo em Jerusalém simultaneamente? Até o século XX, isso era impossível de imaginar. Hoje, com transmissões ao vivo via satélite e internet, é cotidiano. A própria proclamação do Evangelho a todas as nações, mencionada em Mateus 24:14 como um sinal que precede o fim, está mais próxima do que nunca. Organizações missionárias estimam que o Evangelho alcançou mais de 95% dos grupos étnicos do mundo. A Bíblia foi traduzida para milhares de idiomas. Rádio, internet, televisão via satélite levam a mensagem cristã aos cantos mais remotos do planeta. E não podemos esquecer do sinal moral e espiritual. 2 Timóteo 3, 1-5 descreve os últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esta é uma descrição precisa da cultura contemporânea. Jesus disse em Mateus 24, 37-39, Mas, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. A vida continua normalmente para muitos, mas os sinais estão gritando que algo monumental está por vir. O que torna o momento atual tão extraordinário é que não estamos vendo 1 ou 2 sinais isolados. Estamos vendo todos eles simultaneamente, acelerando juntos, convergindo para um ponto focal, Israel. E no centro desse furacão profético está exatamente a aliança descrita por Ezequiel formando-se diante dos nossos olhos.
A probabilidade estatística de todas estas profecias, escritas por autores diferentes ao longo de 1500 anos, se cumprirem simultaneamente por mera coincidência é astronomicamente impossível. Estamos testemunhando design divino, cumprimento profético orquestrado pelo próprio Deus. Cada notícia que você lê sobre Rússia, Irã, Turquia e Israel não é apenas política, é profecia se cumprindo. Cada movimento militar, cada aliança formada, cada tensão que escala está nos aproximando do momento em que Ezequiel 38 e 39 se tornarão manchetes globais. E quando isso acontecer, o mundo inteiro saberá que a Bíblia estava certa o tempo todo. Então, o que tudo isso significa para você, para mim, para todos nós que estamos assistindo esta história profética se desenrolar? Significa que chegamos a um momento de decisão sem precedentes na história humana. Se a profecia de Ezequiel está se cumprindo agora, se todos estes sinais convergentes estão se acelerando diante dos nossos olhos, então não estamos mais falando de eventos distantes ou teóricos. Estamos falando da nossa realidade imediata. A questão não é mais se estas profecias se cumprirão, mas quando, e todos os indicadores apontam para em breve. Veja, quando Ezequiel descreveu a invasão de Gog e Magog, ele também descreveu o resultado. Ezequiel 38, 22 a 23 diz: "E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor." Deus intervirá sobrenaturalmente, destruindo os exércitos invasores sem que Israel precise lutar. O mundo inteiro testemunhará um milagre inegável. Mas este não é o fim da história. Este evento catastrófico para os invasores abrirá caminho para os eventos finais no livro de Apocalipse. A reconstrução do templo será acelerada. O anticristo surgirá como um líder prometendo paz depois do caos. A grande tribulação, os 7 anos mais terríveis da história humana, começará. E ao final desses 7 anos, Cristo retornará fisicamente à Terra, estabelecendo seu reino milenar. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora é: onde você estará quando tudo isso acontecer? A Bíblia é clara que antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Se você tem fé genuína em Jesus Cristo, se você o aceitou como seu Salvador pessoal, reconhecendo que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, você tem a promessa de ser arrebatado antes que o pior aconteça. Mas se você ainda não tomou esta decisão, se você tem adiado, se você tem duvidado, então agora é o momento. Os sinais nunca foram tão claros. A janela de oportunidade está se fechando. Jesus disse em João 14:6: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há plano B, não há alternativa. Ou você está em Cristo, coberto pelo seu sangue, salvo pela sua graça, ou você enfrentará os julgamentos vindouros sem proteção. A escolha é sua, mas o tempo está se esgotando. A profecia de Ezequiel está se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. Rússia, Irã e Turquia estão se alinhando exatamente como previsto. Israel está cercado exatamente como descrito. Os sinais globais estão convergindo exatamente como Jesus advertiu. Estamos vivendo nos dias que os profetas ansiavam ver. Estamos testemunhando o prelúdio dos eventos finais da história humana como a conhecemos. Você realmente acredita que tudo isso é coincidência? Que todas estas profecias, escritas há milhares de anos por pessoas que não tinham como conhecer o futuro, estão se cumprindo simultaneamente por acaso?
Ou você está disposto a reconhecer que há um Deus soberano, orquestrando a história humana, cumprindo sua palavra com precisão absoluta e chamando você para um relacionamento com Ele antes que seja tarde demais? E agora eu preciso ouvir você. Deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo: você acredita que a profecia de Ezequiel está realmente se cumprindo agora? Você consegue ver a conexão entre os eventos atuais e as escrituras antigas? Ou você acha que tudo isso ainda é simbólico ou distante? Estou genuinamente interessado na sua perspectiva, na sua leitura desses acontecimentos. Muitas vezes os comentários neste canal trazem insights valiosos e perspectivas que enriquecem a discussão para toda a comunidade. Então não deixe de compartilhar sua opinião, suas dúvidas, suas observações. E se este vídeo abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, se você percebeu que precisa de mais conteúdo como este para entender o que está acontecendo no mundo à luz da Bíblia, então, por favor, inscreva-se neste canal agora e ative o sininho de notificações. Estamos vivendo em tempos proféticos e eventos cruciais estão acontecendo semanalmente. Você não pode se dar ao luxo de perder nenhuma análise, nenhuma atualização, nenhuma conexão entre as notícias e as profecias. Compartilhe este vídeo com pessoas que você ama, que precisam entender o momento em que vivemos. Muitas pessoas estão cegas para os sinais porque ninguém lhes mostrou as conexões. Você pode ser o instrumento para abrir os olhos delas. Envie para seus grupos de WhatsApp, poste nas suas redes sociais, mostre para sua família. A mensagem é urgente demais para ficar guardada. E antes de você ir, eu já preparei o próximo vídeo que você absolutamente precisa assistir. Vou falar sobre o que acontecerá imediatamente após a guerra de Ezequiel 38 e 39, como isso abrirá caminho para a ascensão do Anticristo e quais são os sinais específicos que mostram que essa figura profética pode já estar operando nos bastidores do poder mundial. O link está aparecendo na sua tela agora. Clique e continue essa jornada de descoberta profética comigo. O tempo é curto, os sinais são claros e você precisa estar preparado para o que vem a seguir.